Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu, Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear, em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso nos faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu, Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. A paz do Senhor para todos os amados irmãos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Monte Sião. Que maravilha nós estarmos aqui mais um domingo aprendendo a poderosa palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. E hoje, na 8ª lição, nós vamos falar sobre transgênero. Que transrealidade é essa? Glória a Deus, né? Nós sabemos que o ser humano sem Jesus, o inimigo ele usa e coloca um monte de coisas sem sentido na mente do ser humano, né? Mas Jesus veio para dar vida, libertar, transformar para a glória e louvor do nome dele. Eu já convido você a abrir sua Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículo 7, aí depois os versículos 18 ao 25. Vamos ler? Gênesis capítulo 2, o versículo 7 e do 18 ao 25 diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves do céu e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Jesus, por estarmos reunidos em Escola Bíblica Dominical. Deus de Israel, obrigada por continuar, Jesus, nos alimentando com a tua poderosa palavra. E que a tua palavra também possa alcançar vidas, Deus, que vivem iludidas, meu Deus, neste mundo. Ó Deus, sem o conhecimento da tua palavra. Jesus, eu te peço para a glória do teu nome, fica conosco, nos ensina através do teu Espírito Santo e nos conduz, Senhor, através da tua palavra, para louvor do teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. E na introdução desta lição, nós vimos que os seres humanos, eles possuem um sexo biologicamente determinado, né? Todo ser humano tem. Biologicamente, o sexo do ser humano, ele é determinado. Macho, fêmea, masculino, feminino. De conformidade, né, com a palavra de Deus.
né? De conformidade com a palavra de Deus. E esse sexo feminino e masculino, eles se encaixam em matrimônio, né? A gente sabe que a sexualidade, a gente viu na lição anterior, a sexualidade é permitido dentro do casamento. E um casamento, glória a Deus, heterossexual, né? Feminino com masculino. E se enquadra perfeitamente. Como diz Gênesis 2:24, né? Deixará o homem, seu pai, sua mãe, e vai se unir com outro sexo masculino? Não. Vai se unir com outro do sexo feminino? Não. O homem deixa pai e mãe e vai se unir com a sua mulher. Então é o sexo feminino com o sexo masculino. Glória a Deus. E nessa lição nós vamos ver essas características desse fenômeno e também vamos ver com certeza a visão bíblica. E o nosso objetivo é reafirmar que a palavra de Deus é verdadeira e que ele criou o homem macho, né? E depois fez a mulher fêmea. O sexo do ser humano é determinado biologicamente. Não é o querer dele. Eu cresci, agora eu quero ser masculino. Eu cresci, agora eu quero ser feminino. Isso é coisa do diabo, né? Então, nós vamos ver no primeiro ponto, compreendendo o pensamento da transgeneridade. O gênero, né? Quando se fala de gênero, essa palavra gênero, ela é usada para justamente distinguir, né, o sexo feminino e o sexo masculino. Então, existem dois sexos quando se fala de gênero, masculino e feminino. Glória a Deus. Na década de 1970, as feministas usavam o termo gênero para diferenciar do sexo anatômico. Então, as feministas, né, em 1970, elas começaram a usar esse termo, gênero. Aí, o objetivo dela, diferenciar o sexo, né, anatômico. Elas queriam ser, né, feministas, muitas delas queriam, né, diferenciar esse sexo. E elas quiseram ocupar cargo de homem, ser como homem, né? Ter cargos de homem. Então as mulheres começaram a se rebelar. E foi nesse contexto, nessas décadas iniciantes, que elas começaram a colocar a calça comprida para dizer: eu sou como vocês, eu posso como vocês, né? E a gente viu que esse destroço chegou na nossa época e nunca se viu tanta gente, né, mudando de sexo, se rebelando contra a palavra de Deus, se rebeldia contra a palavra de Deus. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas. Que mentira, né? A gente sabe que o mundo está no maligno. João disse isso. O mundo está no maligno. Então, Satanás tem um governo deste mundo quando a gente fala em pecado. Então, ele está agindo em todas as áreas, né? Determinando aquilo que ele quer em rebelião contra a palavra de Deus. A mesma artimanha que ele teve lá no Jardim do Éden, que levou Eva e Adão a se rebelarem contra a ordem de Deus. Então ele procura fazer a mesma coisa. É a lei da desobediência. É sempre fazer aquilo que Deus não quer que faça. Então ele continua agindo da mesma maneira, enganando multidões, porque para ele está determinado o fim. E ele sabe disso, né? Em Apocalipse, a gente vê aqui em Apocalipse, olha, que para ele está determinado o fim. Então ele quer levar uma multidão de seres humanos, porque ele, que era querubim formoso, foi destruído por Deus, né? Tirou-se a sua glória, e agora ele não permite que alguém feito do pó da terra possa herdar aquilo que ele não tem mais direito. Então, o que é que acontece? Ele quer levar multidões para o inferno, né? Mas Jesus é aquele que vem e nos dá vida.
Olha a palavra do Senhor. Apocalipse 20, 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados. Olha só, para todo sempre. Então ele que procura, né, atormentar lares, vidas, destruir, promover rebelião, ele vai ser atormentado para todo sempre lá no lago de fogo e enxofre. E ele sabe disso. Ele sabe disso muito bem. Então ele procura enganar multidões de vidas para levar, né, para o lago de fogo, que é a segunda morte. Né? Ele procura fazer isso, enganar o ser humano. E ele engana o ser humano como? Levando o ser humano a se rebelar contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus. Mas aqueles que estão em Cristo têm a mente de Cristo, como disse o apóstolo Paulo, louvado seja o nome do Senhor. Então em ciências diz, não, quem determina o sexo é a cultura. É o querer de ser humano, é a vontade de ser humano. Nós sabemos que isso é rebelião contra Deus. No segundo ponto, cisgênero e transgênero. Cisgênero são dois termos que a gente fala de gêneros, nós temos dois termos, cisgêneros e transgênero. O cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o seu sexo de nascimento. É o cisgênero. Né? Então, o ser humano são palavras modernas. Né? Então, o ser humano que concorda que ele nasceu fêmea e é fêmea, né? Glória a Deus, nasceu do sexo feminino e é feminino. O homem que concorda que nasceu com sexo masculino e é masculino, então ele é cisgênero. O transgênero é aquele que nasceu com sexo masculino, mas não quer ser masculino, quer ser feminino. E assim vice-versa, nasceu com sexo feminino e quer ser masculino. É o transgênero. Meu Deus, tenha misericórdia, tanta coisa nesse mundo para atrapalhar a vida do ser humano, meu Jesus. Aí, o transgênero, meu Deus do céu, irmão, não falta, né, pensamentos terríveis, nem desejo, sem freio, desejo. Olha, o homem quando entra no pecado, o ser humano quando entra no pecado, ele tira toda a noção do que é certo, do que é errado. Então é sem freio. Antigamente, eu lembro que quando começou esse negócio era LGBT. Agora é LGBTQIAPN+, e vai o alfabeto todinho. Porque o diabo é assim, né? O diabo, ele lança o homem a cair num abismo, e a Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. Aí a gente já vê que hoje já tem heterossexual, né? Esse aqui somos nós. Nós somos heterossexual porque temos atração por gênero oposto. Eu mesmo casei com um homem. Glória a Deus. Homossexual, quando a atração é pelo mesmo gênero. Aí começa a linha de pecado, né, de desobediência. Bissexual, quando a atração é pelos dois sexos. Assexual, quando não existe atração por ninguém. Olha, só Jesus, que nisso não me interessa. Aí vamos para o segundo ponto. Reafirmando a visão bíblica de gênero. A constituição biológica. Do hebraico Adam, o homem foi formado do pó da terra. Nosso Senhor ratificou que desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Lá em Marcos 10, no versículo 6, o próprio Jesus diz, desde o início, Deus fez macho e fêmea. Glória a Deus. E Jesus, ele confirma isso em Marcos 10, 6. Então, o ser humano, ele também é constituído por 3 substâncias. Uma física, que é o corpo, e 2 imateriais, que é a alma e o espírito.
espírito, a alma é que faz o homem estar vivo, né? Estou vivo, falo, a alma vivente, que faz o homem viver, andar, e o espírito é aquilo que está dentro do ser humano, né? É aquilo que o ser humano é. Glória a Deus. O gênero desse corpo é definido pelo sexo. Então, a parte material, física, é o corpo. E o gênero desse corpo é definido pelo sexo, de criação geneticamente determinado, homem ou mulher. A gente pode ver isso em Gênesis 27. Nesse caso, o sexo e os gêneros estão relacionados com as características orgânicas do corpo. Então, se o sexo é feminino, tudo no corpo leva para o sexo feminino. Se o sexo é masculino, tudo no corpo leva para o sexo masculino. Então, não tem nem como mudar, nem dizer que é diferente. Então, se nasceu menina, o corpo vai desenvolver-se como um sexo feminino. Se nasceu menino, o corpo vai desenvolver como sexo masculino. Então não tem essa história, é cultura. Não, a gente nasceu, mas nasceu errado. Não, está tudo certo. Glória a Deus. A Bíblia diz, todavia seja um homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então está tudo certo. A constituição moral. Nós sabemos que o pecado corrompeu o homem. E o Senhor falou isso a Noé, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Mas o plano divino alcançou os crentes e eles são renovados de novo, né? Eles tinham sua moral renovada. Colossenses 3:10 e Efésios 4, do 22 ao 24. E essa renovação em nós, quando nós somos libertos deste mundo pecaminoso, é feito pelo Espírito Santo que opera no interior do ser humano. A Escritura diz, são salvos, então a Escritura diz lá em Romanos 6,12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Então, desse modo, as práticas sexuais ilícitas são proibidas, né? Romanos 1, 26 ou 27 fala sobre isso, que o homem deixou o costume natural e se envolveu, né? Se entregou às paixões, se envolvendo com pessoas do mesmo sexo. Romanos capítulo 1 deixa bem claro isso, né? Especificamente os versículos 26 e 27. A Bíblia ensina que a imoralidade sexual afronta o corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Então, quando se pratica atos pecaminosos no corpo, está pecando contra o próprio corpo que Deus constituiu templo e morada do Espírito Santo, 1 Coríntios 6, 18 ao 20. A constituição da sexualidade, ao criar o ser humano, macho e fêmea, Deus também instituiu a sua sexualidade. Não tem como mudar isto, né? Glória a Deus. O relacionamento sexual, conforme idealizado pelo Criador, prevê uma satisfação completa entre homem e mulher, na busca da realização conjugal e na procriação da espécie. Então, Deus, ele foi o criador da sexualidade, para que o casal vivam bem, né? O sexo une o casal. Sexo não é tudo no casamento, mas ele é essencial. Ele une o casal, ele aproxima o casal, né? E ele usa o casal também para procriar e encher a terra. Glória a Deus. Então, o modelo, né, da sexualidade nas escrituras é heterossexual, ou seja, o homem casa com a mulher e a mulher casa com o homem. Glória a Jesus. Aí o movimento, né? Dos transgêneros. O que é que eles levam? Eles querem levar uma visão
errônea para o mundo, que nós que somos errados. Nós somos antiquados, nós somos preconceituosos, nós discriminamos e nada disso. Nós amamos o pecador, assim como Jesus, mas aborrecemos o pecado. O pecado está errado, né? O pecado que comete está errado. Mas quem comete o pecado são vidas que nós oramos para que o Senhor Deus possa salvar, libertar, abrir os olhos, como um dia os nossos foram abertos também. Porque um dia nós andávamos assim também, errantes, pecaminosos, né? Éramos infiéis, éramos mentirosos, praticávamos coisas horrendas aos olhos de Deus. Graças a Deus tinha uma igreja orando por nós. E o Senhor abriu nossos olhos. Assim como nós, hoje, igreja, oramos para que Deus abra os olhos de todos quanto estão, né, no pecado. Glória a Deus. Mas eles dizem que nós somos preconceituosos, discriminadores e transfóbicos. Não somos. Nós oramos e amamos e queremos que Deus faça a obra na vida de cada um para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, conclusão. Nas Escrituras existem apenas duas possibilidades de gêneros, o feminino e o masculino. Ao término da criação, viu Deus que tudo que ele tinha feito era muito bom. Então, se era muito bom, não tem como mudar. Gênesis 1:31. Ele não errou ao criar sexualidade, né? Heterossexual para a humanidade, macho e fêmea. Ele não errou. Deus nunca erra. Portanto, ninguém nasce predeterminado a identificar-se com transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece imutável. Glória a Deus. Então, que nós possamos, como salvos, orar para que o Evangelho alcance muito mais vidas, né? Que muito mais vidas sejam abençoadas com a salvação, com a libertação que o Espírito Santo faz na vida do ser humano. Glória a Deus. E nós cristãos possamos defender a palavra e viver uma vida reta e temente diante de Deus. Amém? Que Deus continue abençoando a igreja em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Jesus, por mais uma escola bíblica dominical. Que a Tua palavra possa invadir nossas almas, Senhor, nosso coração. Possamos continuar obedecendo, Jesus, a Tua vontade. E que o Senhor possa salvar muitos, Deus, que ainda não foram alcançados pelo Teu Evangelho. Deus, não permita que Satanás continue cegando o entendimento do homem, Senhor. Mas que o Senhor possa salvar, libertar, transformar. Deus, que seja uma bênção em Tuas mãos. Cada vida, Deus, que hoje, Jesus, tem sido enganados, meu Deus. Ó, Jesus, com esses conceitos que o inimigo tem lançado, Deus, na cultura. Jesus, ajude-nos. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Deus, da população. Glória a Deus, de seres humanos, Senhor, que foram feitos à Tua imagem e semelhança. Fica conosco, permanece conosco, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, até a próxima EBD, em nome de Jesus. Amém? Nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Monte Sião.